Você ligado na tela da TV Assembleia 57.3, segunda-feira, é claro, é dia de Memórias do Esporte, Bernardo Silva. E hoje, Valdemir Bentes, o Memórias do Esporte veio aqui, está aqui ao fundo, olha lá, Raízes Brasileira, Escola de Capoeira. Conhecer um pouquinho da história do nosso querido Dagoberto Ventura, o Caimbé, Bentes. Que maravilha, não é, rapaz? Maravilha, satisfação muito grande. Como eu, só para contextualizar. O Caimbé, que já é o que? 35 anos de história no estado de Roraima. Então tem muita história. Nesses próximos 30 minutos, 2 blocos de 15, então você, claro, vai saber muito realmente da capoeira. E quando se fala em capoeira, logicamente se remete ao Caimbé. Igual como muitos nomes se remetem a algumas pessoas aqui no estado de Roraima, algumas personalidades, a capoeira não poderia ser diferente. Tudo bem? Grande Caimbé! Tudo bem. Ótimo. Satisfação. Olha, vamos inicialmente falar do teu trabalho aqui, né? Você chegou aqui exatamente há 35 anos, já tem um tempinho de... 1º de maio de 1987. De 87. Vim para cá para trabalhar com telefonia. Comecei 1º de junho a trabalhar na Telaima e de lá para cá a coisa foi andando, porque eu já fazia capoeira, mas eu não vim para trabalhar com capoeira. Eu já treinava capoeira, treinei capoeira por 5 anos lá no Piauí. Comecei capoeira em 13 de novembro de 1982, oficialmente foi nessa data, porque a gente tem assim uns lapsos temporal, né? Eu lembro que eu fiz uns treinamentos antes, né, com 2 irmãos, que eram o Chiquinho e o Neto, no Retiro Batista, o meu amigo Léo Mal, Finado Pachola, que me levava lá nos anos, começo dos anos 80, mas treinar mesmo numa escola com professores foi já em novembro, né, no começo de novembro. E foi até o Pachola também que me levou para lá, o Finado Pachola. E comecei a treinar com Geraldo Magélio, com Piva. E posteriormente as atividades passaram a ser comandadas pelo mestre Bob, que é o meu mestre que me formou, né? Então de lá para cá eu venho treinando com ele até hoje. Bernardo. Caimbé, e nesta mesma época, 1987, começou a escola onde estamos hoje ou ela veio depois? Começou nessa época. Como eu disse, eu vim para cá não com o intuito de treinar capoeira, mas como eu já era capoeirista, eu fui atrás de onde tivesse capoeira. E uma coisa que me chamou a atenção foi que teve aqui um campeonato de luta livre, promovido pelo Wilson, e eu fui assistir porque tinha um capoeirista lá. Opa! Me chamou a atenção o capoeirista. Eu fui lá para ver o Flecha Ligeiro e tal, e o Flecha Ligeiro hoje é o Neném Ruas. E eu fui lá, sei que ele fez a luta, eu lembro disso, eu costumo contar porque... Eu assisti a luta, e depois terminou a luta, saí lá. Não teve luta, não vi capoeira e tal. O Maguinho já é todo passar, o Maguinho. Aí o cara cutucou assim a mim, assim, ó. Aí eu olhei pra trás, o cara desse tamanho, isso. Teve capoeira aí não, guerreiro? Aí eu... teve, né? Mas eu queria ver mais. Quer falar com o capoeira, eu falo com aquele guerreiro ali. Aí eu olhei pro Neném, ali eu não garanto. Aí eu já fui lá, aí sei que eu fui lá, conversei com o Neném, a gente já foi se entendendo. Ele falou onde eles treinavam. E quando eu me vi, né, lá no São Francisco, fui lá treinar com eles, uma vila ali próximo de São Francisco, no bairro de São Francisco, tava o Neném, eu lembro, tava o Neném, o Demi, meu João Mestre Rubem, Luizinho, Irã. Tinha uma galera lá já treinando, e eu comecei a treinar com eles ali. E daquele treino ali a coisa foi evoluindo e tal, quando eu me vi já estava dando aula, aí daqui a pouco já comecei a arrumar espaço para dar aula, começou aqui no Campus Avançado, depois passou para o Costa e Silva, e foi quando eu fui criando um grupo, né? Você tinha necessidade de criar um grupo, você falou? Perfeito. Fundei primeiro o grupo Raízes Brasileiras, nessa época tinha o Raízes Brasileiras, né? Certo. E isso foi em 88, fundei o grupo 88. Fiquei com esse nome, se não me engano, até 91, 92. Aí depois passamos para Ginga Roraima. E no Ginga Roraima foi quando eu conheci o mestre Renato, né, o professor Renato, a gente se conheceu lá no Parque Anauá também, começo dos anos 90. E a gente começou a conversar e dali surgiu a ideia de fazer o primeiro batizado de capoeira aqui no estado. Nas nossas conversas, eu lembro bem, a gente conversava ali também lá no bar do Sandubão. E uma das ideias, a gente fez o projeto e quem nos ajudou nesse projeto foi o Nival. Nós apresentamos o projeto na época para prefeita, né, para Tereza Jucal. A gente apresentou o projeto para ela e aconteceu.
em 11 de julho de 1993, o primeiro batizado de capoeira no estado de Roraima, da era moderna, que a gente pode dizer assim. Perfeito, sim. E foi organizado por mim e pelo mestre Renato. Como é que são as graduações da capoeira? São cordas, né? Qual a primeira, qual a básica e a última? Você, na tua categoria, você está no nível mais alto, né? No meu grupo eu sou o mestre, a minha corda é a mais alta, mas a graduação na capoeira, ela não é padronizada. Não é como as lutas orientais, em que começa com branco e termina com preto, a grande maioria. Na capoeira, tem grupo que usa corda, tem grupo que usa cordel, tem grupo que não usa nem corda nem cordel, usa um barbante amarrado no braço, tem grupo que não usa, diferencia pela cor da calça, então você tem que conhecer a metodologia, a filosofia de cada grupo. De cada grupo. São quantos no Brasil todo? Só para ter uma ideia. Tem grupo Muitos. demais. Só que em Roraima, quando nós começamos, não tinha nenhum. Nós começou com 2, aí foi aumentando. Hoje em dia, em Roraima, nós temos mais de 20 grupos, nós temos 22 grupos em Roraima. Mas a partir de você, não? Ou outros que também vieram como você? Olha, antes de eu chegar aqui, já tinha capoeira. Já tinha capoeira. Não foi você que trouxe a capoeira para cá? Não, de jeito nenhum. Quando eu cheguei aqui, já tinha o pessoal jogando capoeira, né? Mas não tinha com aquela ideia de formar um grupo, de fazer eventos, de fazer batizados e trazer professores de fora. Mas já tinha, quando eu cheguei aqui, já tinha o Wilson jogando capoeira, tinha Kiko, tinha o Peteleco, o Renato Peteleco, irmão do Wilson. Tinha o Sérgio Caranguejo, que jogava... Sérgio Caranguejo, presidente do Salvador. Ô, Sérgio! O Sérgio Caranguejo, inclusive, ele deu aula para o mestre Ongira, que é do grupo Guerreiro de Palmares. Hoje em dia, ele comanda o grupo Guerreiro de Palmares. O próprio Sebastião e Napoleão, tinha muita gente já fazendo capoeira. O Renatão também dessa turma. O Renato é de Brasília. O Renato, ele veio a primeira vez para cá em 86, mas depois retornou. E quando ele veio para cá, realmente já foi no começo dos anos 90. Né? Foi quando ele viu uma roda que eu fazia de capoeira lá no Parque Anauá, chamou a atenção dele, ele foi lá e a gente começou a conversar a partir dali. E foi quando ele começou a fazer o trabalho dele também. Montou o grupo e nós fizemos o primeiro batizado junto. Você falou de octógono, ele participou de uma luta, né? Ou participou, quando ele participou. Eu lembro, ele participou de alguma, eu lembro da primeira, né? A primeira eu não estava aqui, foi em 2001, não, 2000, a primeira foi em 2000, em 2000 Totalzão. Foi totalzão, mas eu não estava aqui, eu fui participar de um evento em Brasília. Por sinal ele ganhou, né? Primeiro ele ganhou. Caimbé, você falou duas palavras que me chamaram a atenção, jogo e cordel. Aí eu pergunto, qual é a função do berimbau, no quesito cordel, na capoeira? E capoeira, afinal de contas, é uma luta, é uma dança ou é um jogo? Então vamos começar pela definição. A definição, perfeito. A definição é que não tem uma definição única. Sim, é difusa. A capoeira é uma manifestação afro-brasileira, né? A gente costuma dizer que ela foi fecundada lá na África, mas ela nasceu aqui no Brasil. Os negros vieram para cá injustamente escravizados e aqui eles tiveram que criar alguma forma de se libertar. E uma dessas formas foi a capoeira. Mas a capoeira, como é que ela surgiu? Ela foi juntando várias manifestações que existiam e ainda hoje existem no continente africano, né? Que naquele tempo não tinha como se unir, devido à dificuldade geográfica, a própria dificuldade de tribos também, né? Que eles eram inimigos. Então, aqui, eles tiveram que mesclar as culturas dele, as manifestações dele, e foi juntando, e daí foi surgindo essa luta que hoje está a capoeira, essa arte genuinamente brasileira, tanto é que ela é patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Então a melhor definição seria que a capoeira é uma arte. É uma arte, porque dentro da arte você pode botar tudo, tem arte, tem cultura, tem música, tem dança, tem poesia, tem luta. Tem o berimbau. O berimbau, e o berimbau ele é recente na capoeira. É, recente de quando? O berimbau na capoeira mesmo, ele já vai entrar no final dos anos 90 para começo, não, no final dos anos 80, né? Sim. De 1850 por aí. Já tem relação com a libertação da escravatura. Porque antes o berimbau era um instrumento para chamar a atenção. O negro escravo, o negro de ganho, ele usava o instrumento para tocar, para chamar a atenção. Né? E ao mesmo tempo avisar, né? Tem essa lenda também, que o berimbau ele ficava escondido ali,
Enquanto o nego estava treinando a luta dele, né? Mas ele não podia mostrar para o capataz, pro feitor, o outro estava lá com o birimbau lá. Chegava alguém, lá vinha o feitor, o birimbau dava um toque, avisava, muda o toque aí, dá um toque de cavalaria, dá um toque lá, para avisar lá atrás. Quem estava jogando capoeira já deixava de fazer a luta e ficava brincando, fazendo um jogo. Mas o birimbau só foi entrar nas rodas de capoeira já no começo dos anos de 1900, do século XIX para o século XX. Na virada, e pode-se dizer que foi na virada do século. Mas também tem, nessa relação que você faz, aqui muito bem feita, por sinal, no programa Memórias do Esporte, tem também muito a ver com a questão da escravatura. Porque desde o começo, as manifestações da capoeira têm a ver com isso que você disse aqui pra gente, que foi por volta de 1800 e quanto mesmo? Bom, os primeiros movimentos de capoeira, ele está ligado desde quando os escravos vieram para cá, que eles foram fugindo, né? E foram se juntando, fugindo para as senzalas. Né? Vou dar para as senzalas não, para os quilombos. Vou dar um exemplo do próprio Zumbi, né? Zumbi, perfeito. Então no quilombo existia capoeira. Existia ali a capoeira. Né? Com birimbau? Talvez não. Mas existia a luta, sim. Existia a luta porque ele tinha que lutar. O que é que eles faziam também, os próprios negros, né? Eles juntavam ali um grupo de exímios lutadores, chegavam nas fazendas, saqueavam, né? Sequestravam, não vou nem dizer sequestravam, libertavam os escravos que estavam lá, né? E para fazer isso ele tinha que ter domínio de luta, e a luta era a capoeira. E a capoeira foi evoluindo nesse sentido. Nesse sentido, entendi. Como arte, participa o quê? De competições, apresentações? Como é que funciona essa parte? Existem vários formatos de competição de capoeira, né? Particularmente a que eu gosto mais é a competição em formato de jogos. Uma roda de capoeira, eles ficam jogando ali, tem os 3 jurados que ficam analisando o jogo de cada um. Cada vez que um entra, ele está com a numeração dele ou não, pode estar só com o nome, o jurado vai anotando, vai pontuando ali, terminou o jogo, junta lá a nota de cada jurado, vê quais foram os mais pontuados e anuncia quem passa para a próxima fase e quem venceu. Mas existe também formatos de competições, né, já parecido com as competições das lutas orientais também, onde ficam jogando 2 a 2 ali, e num jogo mais próximo, mais pegado, terminou o jogo, fica os 3 jurados, levanta a bandeira para ver quem passou, um passa, outros fica de fora e vai continuando. E quais são os golpes, a nomenclatura de golpes na capoeira? E se tem algum equivalente ao nocaute no boxe, por exemplo? Então vamos começar pela nomenclatura. Perfeito. Os golpes da capoeira, eles variam, não são, varia de região para região. Né? Foram criados no dia a dia. Então, o principal movimento da capoeira é a ginga. E dentro da ginga vão sair alguns golpes, como a ponteira, né? Que é com a ponta do pé, o martelo, que é um chute lateral, o pisão, que muitos em alguns locais chamam de chapa, né? Com a mão tem galopante, tem godeme, né? Tem cotovelada, cutilada, né? Ainda tem ajoelhada, cabeçada, vingativa. Então tudo isso, se você der um golpe desse, qualquer um desse bem aplicado, se pegar na cabeça, um martelo, um rabo de arraia bem aplicado, né? E o rabo de arraia é coincidíssimo. Um rabo de arraia bem aplicado leva a pessoa no nocaute. Quem dirá a situação pior ainda. Por isso que na capoeira você joga. Você joga, porque se você lutar de verdade mesmo, não tem jogo de capoeira. A partir do momento que eu der o primeiro golpe para pegar, se pegar ele não vem mais. Ele apaga. Tá vendo, Jorge? E na capoeira, o nocaute a gente chama de apagar. Apagou. Tá vendo, Alex? Agora não suba as letrinhas que você vai ver. É um apagão. Olha só, nós vamos já para o próximo bloco, né? Nós vamos para o intervalo, na verdade. Na sequência, nós vamos aqui, temos muita coisa boa aqui. Dá para enquadrar, William? Então pega aqui, só para você ter uma ideia do trabalho que faz o mestre Caimbé aqui, né? Para que você vai ter uma noção já após o intervalo. Nós vamos ter também outro convidado, então deixa eu pegar outro aqui. Já para falar também do lado social, porque o Caimbé também tem isso, né? Tem o trabalho social que ele desenvolve nesses 35 anos do estado de Roraima. Então segura aí, um rápido intervalo, Bernardo, já, muito mais aqui no nosso Memórias do Esporte. VaptVupt. Muito bem, de volta agora, segundo bloco do nosso Memórias do Esporte, muito especial hoje, porque falando de capoeira, cara,
dá vontade de jogar, dá vontade de participar. Mas antes de conversarmos aqui, voltar a conversa com o Caimbé e também com o nosso novo convidado, dá para enquadrar aqui, William? Caimbé, fala dessa obra aqui, de que se trata, e eu já fui presenteado com o Bernardo. Fala eu pra também, gente. já ganhei o meu. Isso é a produção da salvaguarda da capoeira, salvaguarda da capoeira de Roraima, que nós já estamos com esse movimento aí desde 2012. E a partir do momento que a capoeira foi reconhecida como patrimônio cultural e material do Brasil, e isso em 2008, em 2014 a roda de capoeira foi reconhecida como patrimônio material da humanidade. Então várias ações foram feitas nesse sentido. E aqui em Roraima nós temos o movimento da salvaguarda da capoeira, e a gente conseguiu realizar alguns projetos, temos outros projetos para acontecer também. E dentro da salvaguarda nós temos alguns parceiros, o próprio IFAM, a Universidade Federal de Roraima, a Federação Roraimense de Capoeira. Então são entidades que estão ali junto com a gente, além dos grupos de capoeira também. Nós temos essa produção aí desse livro, que é Vou Contar Minha História, onde cada grupo contou a sua própria história. Nós temos a gravação de um CD, a cartilha com mapeamento da capoeira aqui no estado de Roraima. Nós temos capoeira em vários municípios. Você vai encontrar capoeira aí no Caroebe, São João da Baliza, no Cantá. Em vários locais você vai encontrar capoeira. Isso está tudo catalogado nesse trabalho. Isso foi uma das ações da salvaguarda. Nós temos outra ação para realizar agora também. Estamos realizando, né, os saberes da salvaguarda, oficinas de capoeira. E, paralelo a isso também, né, a Federação de Capoeira está se movimentando. Eu faço parte da federação, não sou presidente, mas faço parte da federação. E tem, às vezes as pessoas confundem federação com salvaguarda, mas são coisas isoladas. Separado, né? Aí vai para aquela máxima de que Bernardo. uma coisa é uma coisa, outra coisa Mas é outra coisa. Mas dentro disso, através da federação, dos grupos, etc. e tal, tem um calendário de competições? olha, a federação está com um calendário para realizar uma competição agora, no dia 20 de agosto. Tem uma tá com a programação para realizar uma competição de capoeira, né? Nos moldes, como eu lhe falei, já uma competição onde vai eliminando, né? Entendi. Diferente da competição de jogos, mas um outro formato de competição de capoeira. Como eu te falei, a capoeira, ela não tem uma única definição, né? Perfeito. Então a federação está se mobilizando para fazer esse evento aí também. No mês de agosto. Bom, e obviamente que, né, projetos maravilhosos como esse da capoeira, então ele planta e colhe frutos maravilhosos. O Tom, ele faz parte, né, de um grupo no bairro Raiar do Sol e realiza lá um trabalho social. Aliás, nesses anos que eu conheço o Caimbé aqui no estado de Roraima, praticamente todos os anos realiza. Acho que, claro, agora com o advento da pandemia foi difícil, mas o melhor ainda de tudo, daquela ação social de arrecadar alimento, de distribuir, é o resgate social. E você faz isso, Tom. Bem-vindo ao programa. Fala pra gente desse teu trabalho. Boa tarde para vocês. E assim, nosso trabalho é isso mesmo. Assim, a gente faz um trabalho junto à nossa comunidade, resgatando realmente, né, aquelas crianças. Geralmente a periferia, as crianças têm pouca oportunidade de lazer, né? E aí a capoeira entra nessa vertente para trazer essa socialização dentro da nossa comunidade. Lá no Raio do Sol nós desenvolvemos um trabalho já há 22 anos lá, um trabalho lá que colhendo vários frutos aí. É uma extensão do meu mestre, né? Uma extensão do trabalho daqui do mestre Caimbé faz. Ele tem já muitos anos aqui na Messejana e a gente está com esse mesmo projeto no Raio do Sol. É mais uma extensão do trabalho do mestre lá. Agora, Tom, o Caimbé falou aqui uma coisa muito importante, que inclusive o terreno onde funciona o projeto lá no Raiar do Sol foi doação de uma mãe de aluno. Pra você ver como as pessoas se integram, né, nos projetos. Isso mesmo, né? Nós treinávamos antigamente a associação de moradores, nas quadras da escola, nas igrejas católicas que abraçou a capoeira lá no Raio do Sol. Só que de hora em quando nós íamos treinar e às vezes os pais estavam ocupados. Aí nós voltávamos, né? Numa dessas voltas que nós tivemos que fazer, a mãe de um aluno falou: ó, eu tenho um terreno, eu não posso doar tudo, mas eu posso dar uma parte para vocês. E aí nós tratamos de ir no cartório, fizemos toda a documentação
E aí, a partir daí nós começamos a fazer uma campanha de arrecadação, de doação. De doação. E as pessoas começaram a doar e foi construída nossa sede lá. A gente chama de galpão cultural, que ele é um galpão, né? No quintal dessa senhora, Dona Irânia. Abraço a Dona Irânia aí, que ela sempre está nos apoiando. Show de bola. E assim, a questão da cultura, né? Quando nós levamos a capoeira para o bairro, nós trazemos a identidade do povo brasileiro, né? Porque nossa identidade é afro-brasileira, então as pessoas se sentem lá acolhidas pela capoeira. Então, é muito bom esse projeto lá, tira muitas crianças da marginalidade, né? Da ociosidade. Então, assim, Qual é o endereço, Tom? Lá o endereço é Rua das Estrelas, Rua das Estrelas é minha casa, Rua Estrela do Sul, 228, Raia do Sol. Estrela do Sul, 228, no Raiar do Sol. Raiar do Sol. Ah, Tom, se não fosse capoeirista, seria o quê? Qual outra modalidade? É porque eu vou chegar lá no Caribé já já. Uma curiosidade aqui do Caribé, você vai saber já já. Fala, Tom. Se não fosse capoeirista. Eu já pratiquei várias modalidades esportivas, né? Gosto muito da musculação, fiz um pouco de karatê, fiz um pouco de jiu-jitsu, só que não me chamou a atenção, né? Então, o que acontece nada, mas quando escutei o som do berimbau, a vibração do atabaque, né? A emoção da música, eu disse, não, é isso aqui, é a capoeira. Então, tinha que ser capoeira mesmo. Por isso é que tem aquela música do Luiz Caldas, não sei se você lembra, você não é desse tempo, mas que ver um capoeirista chamar para a porrada é burrice. Não tá com nada. E aí descobrimos que o nosso mestre Caibé jogou futebol profissional, gente. Não como o Jorge, não como o Ilha, né? Com a nossa equipe de produção aqui, que jogou porque bateu o bolão mesmo, né? Mas jogou pelo Gás em 96, ao lado de Totó, que foi artilheiro. Foi isso, Caibé? Foi, mas é porque eu venho de uma família que é ligada ao esporte. Né? Meu tio, ele foi heptacampeão piauiense pelo River. River Atlético Clube. Isso, Antônio Ventura. Tio, parabéns aí pro seu futebol. Show de bola. Então, ele incentivou todo mundo a fazer esporte. Se eu não fosse capoeira, né, eu poderia até ser jogador, mas não cheguei a ter o perfil. Meu irmão, que jogava bola aí, o Messias, aí, o meu primo, filho do titio lá, o Dilson, né? Aí me convidou, rapaz, bora jogar aqui no Gás, né? Vamos treinar no Gás. Eles estavam treinando aqui na Messejana, na Barra Messejana, eu fui lá treinar com eles. Treinamos lá uns dois meses lá. E eu lembro que no dia da estreia, né? O técnico chegou, era o Perácio. Aí ele falou, garotão, Eu sou o Perácio. você vai ficar no banco aí, que eu vou botar um cara mais experiente e tal, no meio do campo. Eu, beleza, tá tranquilo, né? Aí botou lá, mas não resolveu muito. Né? Terminou o primeiro tempo, 6-1. 6-1 contra. 6-1 pro Baré, 6-1 pro Baré. Meu Deus. Baré de Júnior Pereira e companhia. Aí ele, garotão, aqui eu sei que você vai entrar. Eu, beleza, eu vou entrar. Mas você vai entrar de lateral esquerdo. Lateral esquerdo, cara. Eu falo, Aí não dá. no jogo atrás, né? Tá bom. Aí quando eu entro, o Marlon, que jogava comigo no time da Telaima, né? Marlon olhava pra mim e ria, né? Vai marcar, eu digo, eu pretendo. Prepara o físico sobressaído. O Júnior lançava, né? Eu estava nas minhas costas, o Marlon já corria rindo. 12-2, mais 6. Mais 6. Não quis mais. 6 em cada tempo. Mas futebol de salão, a gente fez uma gracinha aí no futebol de salão. Eu costumava dizer que eu era o reserva de luxo do time da Telaima, que era o Luiz, o Marlon, Marnildes, Jossedi. Anos 90. Anos 90. Jossedi, cara. Final de 80, começo dos anos 90. Finado Jossedi tinha uma pancada de esquerda. Eu era o reserva de luxo do Jossedi. Jossedi. E todo torneio o Jossedi era o artilheiro e eu era o vice-artilheiro. Mesmo no banco. Então o homem era bom, né? O time da Telaima daquela época era imbatível e chegou a ser campeão nacional da classe da indústria, né? Era indústria do comércio. Era Marlon e companhia, era Marlon, era o Tedi, o Jossedi. Edivaldo. Futsal. Só fera. E campeonato nacional, eles traziam uma medalha, o troféu e tal. Legal. No final, deixa eu sugerir aqui, Jorge, quando tiver os 3, 4 minutos, acho que seria bom a gente pegar o pessoal que está atrás, só para ficar aqui para finalizar, né? Então, faltando uns 3, 4 minutos para a gente fechar com eles aqui atrás. E o Caibé para apresentar. Um por um. Um por um as pessoas que estão aqui. Então é isso, hoje você está aqui no Messejana, falamos o endereço do Raiar do Sol, então quem quiser, né? A gente
Claro que no centro de convivência da Assembleia tem capoeira também, né? Tem capoeira. Mas aí nos bairros aqui, Messejana, por exemplo, e também no Raiar do Sol já temos endereço. E aqui no Messejana? Quem quiser iniciar a capoeira, conversar com você, de repente se identificar, como é que faz? É só chegar aqui na Avenida Vereador Estácio Pereira de Mello, número 400, no bairro Messejana. Nós temos aulas aqui segunda, quartas e sexta, a partir das 19 horas até as 21. Atendemos turma, tanto criança como adulto. Estamos aqui à disposição para quem queira vir conhecer o nosso trabalho. Tem um número de telefone para contar? Tem sim. Nosso celular é o 98105-7433. 98105-7433. Idade para iniciar, por exemplo, eu estou com 58, posso iniciar? Pode, não Meu tem... neto, que vai nascer ano que vem. Com certeza. O Tom teve um aluno que começou com 1. O meu filho já jogava capoeira na barriga da mãe. Já. Mas aí participou do primeiro batizado que nós fizemos em 96. Ele com 3 anos chegou lá, pai, eu quero batizar com 3 anos. Aí foi lá e jogou, a minha filha também. Mas assim, a criança, você vai despertando o lado lúdico dela, da brincadeira. O lado da brincadeira da criança. E depois é que vai entrar a parte de luta para o adulto. Entendi. Então, Perfeito. essa dizer que não dá para fazer por causa da idade, dá sim. Nós temos. E a capoeira, ele é um esporte, você olhar aí, você vai ver mestres de capoeira com 60, 70, 80 anos de capoeira e mais jogando capoeira para lá. Normal. Porque é um esporte que você não consegue aposentar. Qualidade de Você está vida, né, sempre gente? jogando, você está sempre encontrando uma forma de estar participando. A propósito, eu vou mandar essa para o Tom, mas você pode auxiliá-lo na resposta. Existe capoeirista profissional que viva da capoeira, Tom? Existe, né? É difícil, mas existe sim. Aqui em Roraima, né, nós temos aí o mestre Michel, que ele vive de capoeira, né? Ele dá aula nas escolas. Ele conseguiu, parece que 12 ou 14 anos, ministrando aulas de capoeira nas escolas. E assim, é muito importante que a capoeira esteja na escola, porque a criança ela cresce entendendo nossa cultura e despertando quebrando alguns paradigmas que a sociedade já impôs. A criança não tem preconceito, né? Perfeito. Sim. Bom, faltam 3 minutos. Deixa eu então chamar o pessoal que está atrás, Caibé, por gentileza, para vocês. Então, só para vocês ficarem aqui, para a gente conhecê-los também, tá bom? Podem vir aqui fazer parte. todo mundo. Enquanto isso, Caibé vai falando, porque fora isso, por exemplo, tem alguns profissionais que você falou exatamente dessa questão de sobreviver, até de viver. Tem gente que treina atores americanos, Sim. né? Sim. A capoeira fora, as pessoas que moram fora do país conseguem viver bem de capoeira. De capoeira. Né? Inclusive são muito mais valorizadas lá fora do que aqui. Do que aqui, né? Sim. Não era para acontecer, mas é o que acontece. Né? Exato. Lá fora as pessoas são muito mais valorizadas, muito mais reconhecidas e paga-se bem bem. pelo seu trabalho. Aqui, se você for cobrar pela sua aula, cara, vou pagar para isso aí. Peraí. Pô, mas é a nossa arte. É arte, ela é reconhecida como patrimônio cultural e material do Brasil e patrimônio cultural da humanidade, a Pela roda Unesco. de capoeira. Então, Exato. tem que ser valorizado. Tem que ser. Quem são aqui? Esses são os filhos do Ronde, do Rato, né? O Theo e o Murilo, né? Que aqui já trouxe os filhos, o Rato aqui, o Ronde. Né? Tem a minha esposa, a Naira, a Batata. O meu filho, que começou jogando capoeira na barriga dela, o Firadão. Né? E tem o Luca, que é filho do Tuca, que fazia capoeira comigo, pequeno, tá meio parado, agora já tá o filho dele aí. Já tá o filho. Mas é a cara do pai, né? São as gerações, né? Geração para da geração, capoeira. ou seja, a capoeira é hereditária. E como eu te falei, que você não consegue aposentar, né? Já era para estar aposentado, olha aí os netos aí, os bisnetos jogando capoeira. Bisneto jogando Está capoeira. aposentado, mas a capoeira não aposenta, porque você encontra sempre uma forma de estar tá se ali no meio. movimentando, seja alimentando. jogando, seja tocando birimbau, seja cantando, seja dando uma aula, uma palestra, mas você está sempre se envolvendo. Maravilha. A capoeira tem essa... E o Caibé é professor também da rede pública? Eu sou formado em educação física, mas eu trabalho na CETRAP, sou concursado na CETRAP, mas não como professor de educação física, Ah, entendi. mas como sócio instrutor. E lá eu comecei, né, em 2004, dando aula de capoeira no Conjunto Cidadão, e estou desde 2010, onde era o Rede de Comunidade, agora o Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência, CAPD, estou lá desde 2010, desenvolvendo atividade de capoeira, lá junto à equipe de arte e desporto
do CAPD. CAPD, maravilha. Bom, Claro, Bernardo, então grande. já vamos caminhando, né, para os finalmente, vou começar com o Tom aqui, as considerações finais, Tom, e dizer o nosso muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês realizam, porque a gente se sente, internaliza as causas que vocês defendem, né? Por muito tempo eu tive, na verdade, o Caimbé, acho que eu conheci desde que ele chegou aqui praticamente, e a gente sempre estava divulgando, e passamos um tempo ausente, né, sem contato. De repente, ao lado ali do Pascoal, ele aparece, pô, agora vai ser a vez do Caimbé. Agora Então, vai. parabéns por esse trabalho, ficamos felizes, obrigado pela presença e todos vocês que estão aqui. Eu agradeço também, muito bom essa participação da mídia, né? Divulgando a capoeira, divulgando nossa cultura. É uma coisa que nós temos que levar muito, né? Divulgar muito a nossa cultura para todo o povo brasileiro. E aí, agradeço muito a vocês, agradeço ao mestre Caimbé, tá? Muito obrigado. E essas figurinhas também, nossos Figurinhas capoeiristas. carimbadas. Caimbé, suas considerações. Antes das suas considerações, eu vou dizer para o nosso telespectador que esse negócio, essa coisa, essa capoeira, ela é tão importante, tão interessante, que a gente acaba se sentindo parte, né? Contagia. Contagia todo mundo. Espero que tenha contagiado você também, Caimbé. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre a capoeira, sobre o nosso trabalho, sobre a capoeira em Roraima, que a capoeira, né, não é só o Caimbé. Então a capoeira, como eu te falei, o primeiro batizado de capoeira eu fui junto com o mestre Renato. Então a gente já vem com essa parceria há muito tempo. Então, a capoeira tem esse lado também, esse lado da amizade, de você fazer trabalho em coletividade, porque sozinho você não consegue nada, né? Exato. Eu só agradeço aqui mais uma vez o espaço, né, e estar divulgando a nossa arte. Maravilha, Bernardo. Ó, antes de terminar, viu, Jorge? Eu vou mandar um recadinho para você que está aí. Quer que a sua história apareça aqui no Memórias do Esporte? Então, ô Alex, bota aí o telefone, Alex, 999010788 para você encaminhar a sua pauta, o assunto relacionado ao esporte que você gostaria que saísse, ou que você quer que saia aqui no programa Memórias do Esporte. E também, se for para falar mal de mim e do Bentes. Se for para elogiar, aí você manda para a direção, para nós não ficar exibido, né, Bentes? Um abraço. É isso então, o Alex vai subir as letrinhas e nós agradecemos, eu que estou pedindo hoje. Olha aí! E nós agradecemos demais. Letrinhas, essa audiência Alex, maravilhosa. letrinhas, Alex. A gente volta na próxima segunda. Tchau, gente, até lá.